Santo, fazia várias coisas, aleluia, qual entristecia o nosso Deus. Mas agora, aleluia, a partir do momento quando nós aceitamos a Jesus Cristo, conhecemos a palavra, ouvimos a palavra, aleluia, a nossa vida ela tem a tendência a ser transformada, aleluia, a nossa vida tem a tendência a ser transformada sempre para melhor, aleluia, sempre para melhor. E aqui a palavra do Senhor fala para nós nesta noite, no verso 27, aleluia, diz, começa bem assim, ó, não deis lugar ao diabo. Nós sabemos, aleluia, que tem muitas pessoas, como o meu sogro falou, tem muitas pessoas se afastando dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas deixando a sua fé, deixando, aleluia, a sua crença, deixando de estar na presença de Deus, por causa de uma coisa que acontece na vida dele, aleluia. Se perde algum parente, aleluia, muitas das vezes se acaba o casamento, se perde um filho, aleluia, se perde o emprego, aleluia, já deixa a sua fé, já deixa, aleluia, de estar na presença do Senhor. Nós sabemos que não é por causa de qualquer coisa que devemos deixar Cristo, não é por causa de qualquer coisa que deixamos de vir para a igreja, não é por causa de qualquer coisa, aleluia, que deixamos de seguir a Jesus Cristo, porque um dia, quando nós levantamos as nossas mãos para aceitar Ele, aleluia, ainda nós não conhecíamos Ele, mas a partir do momento, do correr do tempo, a gente vai conhecendo, e a gente, a partir do momento que a gente conhece a palavra do Senhor, a gente sabe que naquele dia, quando Jesus Cristo, aleluia, Ele foi enviado por Deus aqui nessa terra, aleluia, Ele viveu durante 33 anos, aleluia, e durante 3 anos e meio, Ele mostrou, aleluia, para muitas pessoas, que tanto que até no dia de hoje está escrito, as maravilhas que Jesus Cristo Ele fez, as maravilhas, aleluia, que Jesus Cristo Ele operou quando Ele esteve sobre essa terra. Ele mostrou, aleluia, que Ele podia salvar, Ele podia curar, Ele podia transformar, e Ele falou assim que Ele veio para morrer naquela cruz, por todos os nossos pecados. Aquela cruz, aleluia, era para nós, mas ali Ele se entregou naquela cruz, Ele veio com esse objetivo, com esse propósito, de morrer naquela cruz, pelos nossos pecados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a partir dessa atitude, aleluia, que Jesus Ele fez, hoje, nós podemos ter vida na presença dEle, através dessa atitude maravilhosa, a qual Jesus Cristo Ele fez, se entregando naquela cruz do Calvário, a qual aquela cruz era para ser para nós, não, aquela cruz era para ser para nós, porque nós vivíamos no pecado, aleluia, nós vivíamos pecando, aleluia, nós fazíamos coisas que entristeciam Deus, que entristeciam o Espírito Santo, mas Jesus, aleluia, Ele vendo toda a humanidade perecendo, Ele vendo toda a humanidade, aleluia, se corrompendo, Ele veio e morreu naquela cruz, para mostrar para muitas pessoas que ainda há salvação, ainda há esperança, aleluia, para as pessoas, e Ele se entregou, mas tem muitas pessoas que não enxergam, aleluia, aquilo que Jesus Ele fez naquele dia, e começa a olhar para as coisas adversas do dia a dia, começa a olhar, aleluia, para as dificuldades do dia a dia. Nós não devemos olhar para as dificuldades, não devemos olhar para as provas, para as lutas, para as perseguições, para as coisas ruins que muitas das vezes acontecem aqui nessa terra, mas nós sempre devemos lembrar o que Jesus Ele fez por nós na cruz do Calvário, aleluia. Ele se entregou, Ele deu a sua vida por todos nós, aleluia. Ele não fez por qualquer um, não, mas Ele fez por nós, mesmo sem Ele conhecer, mesmo a gente sem conhecer Ele foi lá e se entregou, aleluia. Como nós podemos largar Jesus por nada? Largar Jesus, aleluia, muitas das vezes por causa de uma perseguição, aleluia. Não devemos fazer isso, mas devemos sempre olhar para Jesus, porque Ele sim é o autor e consumidor da nossa fé. E aqui a palavra do Senhor fala, não deis lugar ao diabo. Nós sabemos que está escrito lá em João 10, que o diabo não vem senão roubar, matar e destruir. Isso que ele vem fazer, esses 3 objetivos: matar, roubar e destruir. E é isso que ele está fazendo nos últimos dias de hoje. Está destruindo muitas e muitas pessoas, e as pessoas não estão abrindo seus olhos e não estão vendo, aleluia, não estão vendo o que está acontecendo, está dando lugar ao diabo, e o diabo está entrando no meio de famílias, está entrando no meio, aleluia, de dentro da casa, as pessoas dando brecha, e ele entrando, está destruindo casa, destruindo casamento, está destruindo família, está destruindo jovens, aleluia. Quantos jovens a gente vê, aleluia,
por essa terra, por esse mundo, nessa geração, na última geração, nessa geração que nós estamos agora. Quantos jovens se afundando nas drogas, quantos jovens se afundando, aleluia, nas coisas adversas, qual o diabo está, aleluia, oferecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui a palavra do Senhor fala, ela nos adverte nesta noite, aleluia, não deis lugar ao diabo. Como nós vamos dar lugar ao diabo? Fazendo as coisas que agradam a ele, aleluia. Mas devemos fazer sempre, aleluia, as coisas que agradam ao nosso Deus, aleluia. Aqui a palavra do Senhor fala no verso 28, diz assim, ó: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com o que tiver necessidade. Nós sabemos, aleluia, esse dia, estava trabalhando lá, fazendo a casa lá, e nessa casa, ela dá de frente, aleluia, uma chácara. E nessa chácara tem um passado que não foi muito bom para mim. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a andar com uma turma, com algumas pessoas que essas pessoas mexiam, as pessoas furtavam as casas, furtavam a chácara. E eu comecei a andar com eles e comecei ali a aprender, furtar também, roubar também. E nessa casa eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu até peguei a charrete do meu pai para ir lá roubar essa chácara junto com esse outro rapaz. E esse rapaz estava armado. E aí quando a gente entrou naquela chácara, ele entrou. E a hora que eu fui entrar também, aí de repente chegou o guarda daquele condomínio. E o guarda daquele condomínio, ele estava desarmado. Mas ele falou assim: eu vou lá e vou chamar a polícia. E naquilo a gente pulou e saiu correndo. E quando eu estava correndo lá embaixo, assim, eu vi lá em cima aquele carro de polícia. E eu fugi de um lado, fugi do outro. Graças a Deus que não deu certo de pegar aquele dia. Mas aquele dia foi um aprendizado, que não era para mim seguir esse caminho. Porque esse caminho, ou ele leva para a cadeia, ou ele leva para a morte. Então a palavra do Senhor fala assim, ó: aquele que furtava, não furte mais, aleluia, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com o que tiver necessidade. E agora, nesses tempos agora, o Senhor me leva neste lugar, no mesmo lugar a qual eu saí corrido, mas naquele lugar, do outro lado, eu estou trabalhando para a glória do Senhor Jesus. Se eu tivesse seguido esse caminho de roubo, esse caminho de ladrão, nesse momento eu poderia estar preso, ou até mesmo acontecendo comigo o que aconteceu já com os colegas, os finados colegas meus, que já estão mortos. Mas o Senhor, aleluia, fez com que acontecesse aquele negócio comigo, para que eu viesse abrir os olhos, e para a glória de Deus, depois de um ano, eu conheci a Michele já, e aí a gente já começou a namorar, e logo depois já nasceu o Eduardo. Graças a Deus, foi tipo assim, uma salvação para nós, para mim e para ela, que veio nosso filho. Aleluia. Foi uma salvação, porque eu e ela, quando nós conhecemos, nós saíamos a fazer as coisas erradas, nós dois juntos, mas graças a Deus que através dela engravidar, minha mãe me convidou para nós estar ali na igreja, e graças a Deus nós fomos ali. Não tinha conhecido a Jesus, mas tinha ouvido falar de Jesus, e quando nós ouvimos falar de Jesus, a gente sempre quer o melhor para nossas vidas, e quando a gente ouviu falar de Jesus, a gente não pensou duas vezes, a gente já ergueu as nossas mãos para aceitar Jesus, mas não foi de uma hora para outra as coisas mudar. Passou um tempo, mas o Senhor Jesus, Ele fez na nossa vida aquilo que Ele tinha prometido. Quando a gente aceitou a Jesus, Jesus Ele prometeu uma casa, e a gente morava na casa do meu pai. A Michele falou: como que pode? A gente vai conseguir uma casa, você trabalhando de ajudante, ganhando R$15 por dia. Se não tinha condições nem de pagar uma conta de R$30 por mês. Mas quando o Senhor Jesus Ele promete, Ele cumpre. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. E Ele falou que ia fazer,
tivemos altos e baixos, mas graças a Deus o Senhor, aquilo que Ele prometeu, hoje nós estamos lá morando lá, para a glória do Senhor. Então, igreja, a palavra do Senhor fala, aquele que furtava não furte mais. A palavra do Senhor fala assim, que a gente tem, aleluia, que converter. Aquilo que nós fazíamos, a gente tem que parar de fazer. Se a gente mentir, a gente não mente mais. Eu, por exemplo, mentia bastante, mas graças a Deus hoje eu não minto mais. Antes eu falava bastante palavrão, para a glória do Senhor, hoje eu não falo mais, aleluia. Então tudo que fazia, aleluia, para agradar o diabo, hoje eu faço para agradar ao Senhor, porque Ele sim é o meu Salvador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes furtava, hoje eu trabalho, aleluia, e quando der, aleluia, a gente ajuda as outras pessoas, como diz a palavra do Senhor. E aqui no verso 29, aleluia, o que me chamou bastante a atenção, presta bem atenção, aleluia, que diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa, para promover a edificação, para que de graça os que o ouvem. Aleluia. Nós sabemos que a nossa boca, a nossa língua, ela tem um poder tremendo, tanto para amaldiçoar como para abençoar. A nossa língua, ela tem poder para a vida e tem poder para a morte. E esses dias minha esposa falou assim sobre aquela parte que fala de Noé e o filho dele. Quando ele bebeu, ele se embriagou, teve um filho de Noé que viu ele nu, e quando ele viu ele nu, ele bêbado, ele foi chamar os seus outros irmãos para trazer, para ver também seu pai nu. E naquele tempo, aleluia, não podia fazer isso. E ali Noé viu que ele tinha visto o seu pai nu, ele amaldiçoou o seu filho, e amaldiçoou também toda a sua descendência. E aquele homem, e aquele filho de Noé, que é Cã, ele foi amaldiçoado, por causa que o seu pai o amaldiçoou. Não foi Deus, mas sim foi o seu pai. Então a nossa palavra, ela tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. Tanto no dia de hoje, a gente vê crianças, aleluia, quando é pequenininho, e aquelas crianças, e aquela mãe ou o pai, não sei, quando vê assim, começa a falar, vem aqui seu maldito, vem aqui sua peste. E quando aquela criança, ela vai crescendo, ela vai se tornando tudo aquilo que o pai pronunciou, que lançou sobre a vida daquela criança. Então nós que somos pais, nós temos que bendizer os nossos filhos. Se está fazendo arte, dá vontade de pegar pela orelha, pelo cabelo, não sei, mas não podemos falar, devemos abençoar. Vem aqui seu abençoado, vem aqui seu abençoado, porque um dia ele vai ser abençoado. Mas se a gente ficar falando assim, ou por exemplo, a gente vai fazer uma coisa, a gente vai fazer um projeto, a gente já tem que pensar positivo, já tem que falar, vai dar tudo certo. A gente começa assim a falar, será que vai dar? Será que vai dar certo? Aquela dúvida no coração. A gente tem fé em Jesus, a gente tem fé no Deus Todo-Poderoso, aquele que promete faz, aquele que promete cumpre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não devemos falar qualquer palavras torpes, palavra que não tem benefício nenhum, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Devemos sempre pensar no que vai sair da nossa boca, para que depois que sair, a gente não venha se arrepender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no verso 30 diz assim, igreja, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção, ou seja, para o dia da salvação. O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele está conosco desde quando a gente nasceu, sabia disso? Desde quando a gente nasceu. Porque se não fosse o Espírito, a gente não tinha vida. O Espírito que nós temos dentro de nós é de Deus. A nossa alma, aleluia, nós estamos para decidir para onde que ela vai, se ela vai para o céu ou se vai para o inferno.
O nosso corpo, aleluia, quando a gente morrer, ele vai para a terra, porque foi da terra que ele veio. O Espírito, aleluia, o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, ele nos dirige no caminho certo, nos lugares, aleluia, a qual a gente, aleluia, que ele quer sempre o melhor para nós. E aqui a palavra do Senhor fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus, se a gente dá lugar para ele, se a gente falar com ele, que ele está dentro de nós pode falar com ele, somente nós, a gente tem que falar com ele: Espírito Santo de Deus, me conduz no caminho certo, me leva a te adorar, me leva a mais perto de Deus. A gente tem que falar com o Espírito Santo, porque ele está dentro de nós e ele vai nos ouvir, ele vai nos direcionar. Mas se a gente começar a falar, a fazer as coisas que entristecem Deus, que entristece o Espírito Santo, o que entristece o Espírito Santo? Aleluia! Mentir, roubar, falar mal das outras pessoas, isso sim entristece o Espírito Santo de Deus. Sempre agrada o diabo, mas entristece o Espírito Santo. Então devemos fazer sempre as coisas que agradam o Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos conduzir ao caminho eterno, onde nos leva a vida eterna, aleluia, a redenção, ou seja, a salvação. E o texto 31 fala assim para nós nesta noite: e toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de vós. Nós sabemos que a gente não pode ter isso na nossa vida. Gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de vós. Nós sabemos que eu vejo muitas e muitas pessoas por aí malicioso. Qualquer palavra que você fala, ele já leva na malícia. Mas isso a gente tem que ser tirado de nós. Gritaria, a gente tem que ser tirado isso de nós. Aleluia. Blasfêmia, aleluia, principalmente a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, isso não tem perdão nenhum, aleluia. Então nós devemos vigiar, aleluia, tirar tudo isso da nossa vida, para que a gente venha ser, aleluia, um cristão, aleluia, agradável aos olhos de Deus. No 32 diz assim, igreja, já para terminar: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Nós sabemos, aleluia, que se a gente viver uma vida sem perdão, aleluia, a gente não vive, mas a gente vegeta. Nós sabemos, aleluia, que se a gente não conseguir perdoar o nosso próximo, Deus também ele não consegue nos perdoar. E se a gente não receber o perdão de Deus, aleluia, a gente vai viver uma vida, aleluia, uma vida, em vez de andar para frente, vai viver uma vida que volta totalmente para trás. E aqui a palavra do Senhor fala: antes sejam uns para com os outros, benignos, ou seja, bondosos, misericordiosos, perdoando vós uns aos outros. Nós sabemos que a gente tem que perdoar, porque se a gente não perdoar, como que pode, se a gente não perdoar e a gente dobrar os nossos joelhos e pedir perdão para Deus? Aí Deus ele vai falar ao nosso coração, ou seja, até mesmo no nosso ouvido: como que eu posso te perdoar se você não consegue perdoar o seu irmão? Como que eu posso te perdoar se você não consegue perdoar a ofensa do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus parentes? A gente tem que perdoar para que Deus ele venha nos perdoar, para que a gente venha ter uma nova vida, aleluia, para que a gente venha receber de Deus, aleluia, o perdão merecido, aleluia. A gente temos que ser misericordioso, aleluia, benignos, bondosos, porque Deus, aleluia, ele mostrou para nós, quando ele enviou Jesus Cristo, como diz a palavra, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vocês veem que Deus, ele enviou seu Jesus, seu Filho, para morrer naquela cruz,
aqueles soldados, aleluia, aquelas pessoas, quando Deus, Ele enviou Jesus para os seus, e aquelas pessoas não receberam Jesus. Era para receber Jesus como Salvador. E tanto que Jesus, ele estava no meio deles. Jesus, ele estava ali curando. Jesus, ele estava ali libertando aquelas pessoas. Se chegava um mendigo, Jesus, ele abençoava. Se chegava um cego, Jesus, ele dava vista, dava visão. Jesus, ele tirava do tanque aquele homem que fazia 38 anos, estava ali paralítico. Jesus, ele passou e tirou aquele homem daquela prisão, tirou ele daquela paralisia. E mesmo assim, aquelas pessoas que andavam com Jesus e foram lá e crucificaram ele. Mas mesmo assim, Deus perdoou todas aquelas pessoas através de Jesus Cristo, através da atitude de Deus, através da atitude de Jesus naquela cruz do Calvário. Deus perdoou todas aquelas pessoas através daquela palavra que Jesus falou assim, ó: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É verdadeiramente isso que vem acontecendo, isso nos últimos dias de hoje. Tem muitas pessoas que fazem as coisas erradas, mas Jesus Cristo, ele está sendo pregado, Jesus Cristo, ele está sendo anunciado. Aleluia. Um dia ele foi e um dia ele vai voltar. Cabe a nós estar firme com Jesus para subir para a glória, para ter uma vida eterna. Aleluia, como foi falado hoje, como foi falado através do nosso irmão. Nós vamos para um lugar onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, onde não tem mais sofrimento, onde nós vamos andar em ruas de ouro e muros de cristais. Ali não vai ter pranto, ali não vai ter mais nada de sofrimento, ali vai ser só gozo, vai ser só alegria na presença de Jesus, adoração eterna. Aleluia. Cabe a nós a decidir, igreja, cabe a nós a decidir para onde a gente quer ir. Existem dois caminhos, céu e inferno. A palavra do Senhor nos conduz à vida eterna, para o céu, mas ao mundo aí fora, ele leva à perdição, ele leva a um lugar onde eu não desejo para ninguém, para o inferno. Não desejo para ninguém, nem para o pior inimigo meu eu não desejo, ainda que ele seja meu inimigo, mas para mim não é inimigo, porque a palavra do Senhor fala que eu tenho que amar os meus inimigos, orar por aqueles que me perseguem. E eu oro. Eu sei que é difícil, mas eu oro. É difícil amar os nossos inimigos, mas eu amo. Amém, igreja? Porque se eu não fazer isso, eu estaria aqui em vão. Então eu tenho que fazer isso, para que a palavra de Deus ela venha se cumprir na minha vida. Amém, igreja?